que é um documento que ele determina, né, algumas diretrizes, algumas metas e algumas estratégias para a política educacional e que tem uma vigência de 10 anos. Então, esse nosso plano que estava em discussão é o plano que vai vigir de 2014 até 2024. Então, essas discussões, elas acontecem num âmbito tanto municipal quanto estadual, né, e dentro de um escopo maior do que é o PNE, que é esse Plano Nacional da Educação. Então, assim, o que a gente pôde ver o ano passado, né? Houveram várias discussões, assim, e construção conjunta dos profissionais de educação desse plano, né, dessa próxima vigência. E esse foi elaborado um documento, então, para ser discutido e levado como posicionamento dos profissionais que integram a rede municipal. E eu fiz parte dessa discussão. E isso foi levado, então, para discussão na Câmara em junho do ano passado, onde nós perdemos. Então, assim, o documento onde existia um registro das políticas educacionais para os próximos 10 anos, elaborado por nós, profissionais da educação, que estamos ali diariamente atuando nas escolas, foi, assim, absurdamente rejeitado pelos vereadores de Porto Alegre, tá? Naquela ocasião, eu lembro que a meta 23, que era a meta que, eu até anotei toda ela aqui, políticas curriculares para garantir o direito à diversidade e à identidade de gênero. Essa meta foi a mais atacada, Então essa meta foi retirada do plano dessa forma, como foi dita, tá? A gente perdeu essa votação de 15 votos contra, 11 que eram favoráveis, né, à manutenção dessa pauta para ser discutida nas escolas. Então, e foram retiradas do plano que nós elaboramos, né, as palavras gênero, estudo de gênero, identidade de gênero, sexualidade, orientação sexual, diversidade sexual. Então, assim, a gente vê esse movimento, né, conservador, autoritário, que quer delimitar, sim, o que o professor pode ou não falar, e com o discurso de que não, a gente não pode, isso é uma escolha da família entre o que vai oferecer ou não para as crianças e para os adolescentes, né? O quanto isso nos preocupa, porque a gente está falando sobre uma notícia lá de Alagoas, mas isso está acontecendo aqui também. Isso aconteceu no ano passado e nós perdemos. E naquela ocasião, a Câmara, houveram alguns profissionais da educação que tiveram ficado lá de fora, porque a Câmara foi tomada por representantes de instituições religiosas que levaram faixas e gritavam e atrapalhavam a votação, dizendo que não deveria ser assim. Então, assim, não é tão distante da gente. A gente está aqui, né, no Rio Grande do Sul, isso está acontecendo aqui. A gente também está sendo cerceado no nosso direito, estamos sim, né? Então, ficou fora da meta, né, do Plano Municipal de Educação, essa questão de poder trabalhar o gênero na sala de aula. Mas está sendo veiculada, né, nas redes sociais uma publicação do MEC que fornece um número de contato e um endereço eletrônico para que os professores que se sentirem perseguidos por trabalharem essas questões na escola, né, se refiram a esse órgão maior, né, que responde por nós e que determina o nosso ensino no país, para que a gente se sinta, então, e vá buscar essa instância, né, maior que nos proteja dessa questão de alguém cerceando no nosso direito educacional. Então, existe essa possibilidade, e a postagem diz assim: professor, ninguém pode te impedir de falar sobre gênero nas escolas, né? Se caso isso aconteça na tua instituição, entre em contato através... Então, isso nos dá um conforto, assim, mas no nosso Plano Municipal de Educação, isso não está, né, dito, e a gente sabe da importância desse documento, né? Sim, é fundamental. E essas questões que se referem a gênero, teve com quem eu estava conversando esses dias, daí que eu comentei, gente, em algum lugar que precisa ser debatido, precisa ser discutido, precisa ser trabalhado isso com as crianças. Porque eles têm acesso a isso na grande mídia, mas não tem um lugar adequado para se conversar sobre isso. Se para a família ainda é tabu falar sobre gênero, então que a escola fale sobre gênero com os alunos. E diferente do que dizem, né, a gente não está doutrinando ninguém, nem atacar a família tradicional brasileira. Não é para criar gerações de gays e lésbicas. Não, é para a gente conviver, né? Para criar a diversidade, criar a diferença. Isso o senhor Jefferson Meister está ali também, ele já viu que ele já estava... Então,
a professora Cássia trouxe um dado aqui, né, que é uma votação, né, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, e o Daniel tinha falado também na primeira fala dele que lá em Alagoas, né, que aconteceu a votação dessa lei e tal, e que de repente isso pode vir para cá, né, para o Rio Grande do Sul. De repente não. Já está, se for uma orientação partidária, é o mesmo governo, né? Não, partido, é mais ou menos nesse mote que eu quero, sim, né? sim. Porque quando nós falamos assim, ó, que é o congresso mais conservador dos últimos 20, 30, 40 anos, né? Desde que se teve a redemocratização, desde que se abriu o congresso de novo, né? Mesmo durante o governo militar, não é só o Congresso que é o mais conservador, são as câmaras de vereadores, são, né, as assembleias, né? Todas as instâncias políticas estão sendo tomadas por esse, né, não diria novo, né, porque não é novo, esse pensamento sempre esteve aí, mas agora ele está organizado, ele está de uma forma, inclusive organizado em bancada, né, bancada evangélica, que é a segunda maior ou a maior, não sei se eu acho que é faz parte daquele da BBB. Isso. Bíblia, Boi e Bala, né? Isso. Então, mas eu não sei se ela é a maior, já é a maior bancada, ou ainda era a segunda até pouco tempo atrás. Mas esse é o dado preocupante, né? Que esse conservadorismo vem apoiado numa ideia religiosa, né? Que a princípio tem toda uma roupagem, né, de família, de bons costumes, de não trazer questões de ódio, eles dizendo, né, não trazer, mas se você olhar um programa, por exemplo, evangélico, eu só vejo ódio ali, né, nos discursos, discriminação, né, a todo tempo, a todo momento. E essa ideia de trazer, de pautar as discussões através de um mote religioso e de um mote que inverte a lógica, né? Você não tem mais o estudo e o conhecimento como aquilo que pauta né, a própria questão da montagem de um plano de educação, como tu colocou, né, Cássia? Então, não é mais o estudo que pauta as coisas, é o mote que eles escolhem, a família deles, né, que eles têm como a família ideal, os costumes que eles vão pregar como os costumes aceitáveis e normais, tidos como normais. Então, quando nós temos esse tipo de configuração, e esse tipo de configuração está em todas as assembleias legislativas, não posso dizer, mas na maioria das assembleias e na maioria das câmaras de vereadores, e inclusive com muitos executivos, né, pessoas do Poder Executivo e do Judiciário também participam desse tipo de pensamento, aí a preocupação se torna, não é mais só uma preocupação, é um desespero, desespero. Nós estamos vivendo uma época de desespero, né? Onde não se tem desespero no sentido de não se vê mais, não se consegue, muitas pessoas não conseguem mais ver esperança de tão cedo se mudar esse quadro, né? Daqui a pouco, ou não muito longe, nós vamos ter, por exemplo, uma lei que tolhe as rádios comunitárias de ter opinião sobre determinados assuntos. Isso não vai muito longe. Então, já somos tolhidos, né? De grande parte das coisas. De várias, né, imagina, né? Então, imagina a opinião ser, né? Aqui no caso não é uma mera opinião, né? Mas tu imagina vir uma pessoa aqui dar a sua opinião e nós não vamos poder deixar dar opinião ou debater a opinião de uma pessoa, né? Olha o absurdo que é, olha o ponto, inclusive a própria noção de liberdade está sendo atacada, né? Não é só a questão de conhecimento técnico, a própria noção de você poder emitir mesmo, quem tem uma simples opinião, né? Daqui a pouco vai emitir uma opinião e nós não vamos poder debater essa opinião, não vamos poder questionar a opinião de uma pessoa, né? Então é um desespero, né? No sentido de falta de esperança que precisa ser revertido. Tem que ser revertida, essa ideia tem que ser revertida. Não cabe nós, profissionais da área de humanas e professores, tentar reverter essa situação, tentar reverter de alguma forma, com discussões, com debates, com programas como esse, né, com esse tipo de iniciativa.